França e Inglaterra, e nós vamos perder essa guerra. E o Hitler estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele iria começar essa guerra, se necessário fosse, na cabeça dele. Então, começa a Conferência de Munique, lá em 1938. Setembro de 38, para ser preciso. E essa conferência ela é uma prova maravilhosa de como a covardia ela consegue auxiliar o avanço do mal. Tinham duas pessoas muito relevantes na Inglaterra. O Visconde de Halifax, ele era o representante britânico na Alemanha, e Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico. O Chamberlain acreditava que a coisa mais importante a ser feita era apaziguar o Hitler. Olha, nós não queremos outra guerra mundial, a outra guerra foi muito custosa, melhor a gente apaziguar esse cara. Do outro lado, tinha o Edouard Daladier, que era o primeiro-ministro francês, que é maravilhoso. Sabe qual era o nome do partido dele? Não era Partido Socialista, era Partido Socialista Radical. Era esse o nome do partido dele. Pra você ver a merda que a França entrou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Ocorrem essas negociações para a tomada alemã dos Sudetos, da Tchecoslováquia, e o Chamberlain acredita, olha, se eu te der os Sudetos, você para de fazer exigências, está sendo um papel. Eu me comprometo a não fazer mais quaisquer reivindicações sobre qualquer outro território europeu. Tudo bem. Eles assinam um acordo, a Alemanha toma os Sudetos da Tchecoslováquia. O mais maravilhoso é que dessa conferência participaram Inglaterra, França, Alemanha e Itália. O único país que não foi convidado foi a própria Tchecoslováquia, que perdeu parte dos seus territórios. Muito bem. O Chamberlain volta para a Inglaterra, ele salta de uma vez, ele pega aquele papel, ele mostra: esta é a paz para nossos tempos. E vai, ele é saudado, é uma loucura, oh Deus, Chamberlain conseguiu a paz, não teremos guerra. O Hitler invade o restante da Tchecoslováquia 6 meses depois. 6 meses depois ele invade o restante da Tchecoslováquia, entra em Praga ao lado do Marechal Hermann Göring. Ele meio que desmembra a Tchecoslováquia, cria o estado do protetorado da Boêmia e Morávia, cria um estado fantoche da Eslováquia. E aquela indústria armamentista da Tchecoslováquia, uma das melhores produtoras de tanques do mundo, agora estava a serviço da Alemanha. Muito bem. E ainda em 1938, a Alemanha ocupa o território. A Alemanha ocupa a Áustria, que é a chamada Anschluss. É meio complexo de explicar, mas basicamente os nazistas criam um cenário para garantir que a população austríaca votasse para ser anexada pela Alemanha. A votação é totalmente fraudulenta, consta que 99,7% dos austríacos votaram para ser anexados. Mas provavelmente, mesmo se tivesse sido aberta, teriam ganhado com talvez uns 70%. Mas claro, ditadores eles sempre querem dar essa amostra de 100%. Isso, exato. Então a Alemanha agora ocupou a Áustria, ocupou a Tchecoslováquia, mas ela ainda aliada da União Soviética, produzindo armamentos, soldados com a União Soviética, agora blindados da Tchecoslováquia. Só que agora, vale até ressaltar, esses treinamentos junto aos soviéticos eram antes do Hitler. Isso era ainda no governo do Hindenburg. O Hitler ele diz para qualquer um que quiser ouvir que o principal inimigo da Alemanha é o comunismo. Ele odiava Stalin, né? Tanto que em 1936 ele assina essa parte então de treinamento com soldados e fortalecimento militar dele Foi com a antes União do Soviética já não acontece mais. Não. Agora, ele já está abertamente cagando para o Tratado de Versalhes. O exército já é enorme, o treinamento militar ocorre a olhos vistos. Ele já, não só o exército, o Hermann Göring já reestruturou a Força Aérea, o almirante Dönitz já está reestruturando a marinha, a Alemanha vai criar uma das maiores frotas submarinas do mundo, mas ainda assim, ela não estava pronta para a guerra ainda. A guerra era só para começar em 43. Não era para ter guerra ainda naquele período. Porque o Hitler ele tinha certeza de que ele podia blefar ad eterno, que ele acreditava que os países europeus eram tão covardes que eles nunca entrariam em guerra com eles. E porque ainda existia um outro porém.
o general de Gaulle, que posteriormente virou presidente da França lá nos anos 50, ele cunhou um termo chamado mentalidade da linha Maginot, que é o seguinte: quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a França ela criou uma gigantesca cadeia de fortificações chamada linha Maginot, que pegava toda a fronteira da Alemanha, pegava uma parte da Bélgica. Basicamente, vocês imaginam, vários, canhões para cacete, muitos naquela fronteira. E a França pensava, olha, temos a linha Maginot, não tem como a Alemanha invadir a gente pela fronteira, e se a Alemanha tentar invadir a gente como eles tentaram na Primeira Guerra, invadir na Bélgica, para não passar pela linha Maginot, até eles derrotarem a Bélgica, a gente já atacou eles pelo outro lado, então não tem muita preocupação. E aí eles fizeram exatamente isso, né? Não, contornar a linha Maginot. Vamos chegar lá, Muito bem. Um ponto curioso é que quando é assinado esse acordo da Tchecoslováquia, muitos militares, por exemplo, o Marechal Beck, uma figura muito proeminente, ele vai participar depois da Operação Valkyria, eles tinham um plano de contingência de se começasse uma guerra entre a Alemanha, a França e a Inglaterra por causa da Tchecoslováquia, era para dar um golpe de Estado e derrubar o Hitler. Só que não dá certo porque, além do Hitler conseguir ocupar a Tchecoslováquia sem guerra, ele fica 100 vezes mais popular por causa disso. Ele, sabe a revista Time, que elege o Homem do Ano? Ele é eleito Homem do Ano pela revista Time. Então, o nível de popularidade dele se torna absurdo. O povo alemão, o Führer, conseguiu território sem guerra, que exemplo de líder, etc. Muito bem. Agora, já estamos em 1939. A Alemanha cagou para a Inglaterra, ocupou a Tchecoslováquia, e agora o Hitler quer outra coisa. Ele diz, não vou fazer mais reivindicações, mas já que vocês não estão fazendo nada, né, por que não tentar de novo? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é desmembrada. É criado um local chamado Prússia Oriental, para dar à Polônia acesso ao mar, na região de Danzig. Tanto que é daí que vem o termo corredor polonês. O Hitler dizia que aquilo era a maior obscenidade do Tratado de Versalhes. Então o que ele faz? Ele pega a Polônia. Ele cria toda uma situação. Ele finge que soldados alemães e cidadãos alemães foram assassinados por poloneses, que uma rádio alemã foi atacada por poloneses. E eram poloneses mesmo? Ele não, eram... Eles falam que eram prisioneiros poloneses, né? Que ele vestiu de soldados alemães. Eram pessoas presas nos campos de concentração, que ele jogou lá para fazer suas justificativas. Mas muito bem. Ele conseguiu convencer o povo. Mas ele chegou a sabotar mesmo? Ele colocou uniforme de soldado alemão nesses prisioneiros? Caraca. E ele criou toda essa ilusão. Estamos nos anos 30, né? A informação vem pelo rádio, vem por jornais. É impossível que uma pessoa tenha a noção exata do que está acontecendo imediatamente. Então, era uma ditadura. Então, dá para ele convencer o povo do que o que ele está falando é verdade. Muito bem. Ele decide invadir a Polônia para recuperar Danzig e todo o território perdido na Primeira Guerra Mundial. Aqui antes, ele lança a maior manobra de obstrução da história da política moderna. É uma manobra geopolítica tão inteligente, tão sem precedentes na história moderna, que ela merece ser estudada por qualquer pessoa. Ele envia, ainda em agosto, poucos dias antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, ele envia o seu ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, para a União Soviética. Por quê? Os soviéticos tinham um tratado de cooperação mútua com a França. Então, se a Alemanha invadisse a França, então ela estava em guerra com a União Soviética. Só que o Stalin, como bom ditador filho da puta que ele era, ele queria algumas coisinhas para garantir isso. Olha, eu quero invadir a Finlândia, eu quero invadir a Letônia, a Estônia, e vocês vão me deixar invadir? Aí a França, não. A Inglaterra, vocês vão me deixar invadir? Não. Aí chegou o Hitler lá com o Ribbentrop. Pode invadir o que você quiser. Invade a Letônia, invade a Finlândia, ocupa tudo que você quiser. Mas eu quero que você assine um acordo comigo de cooperação mútua. Nós não só vamos deixar de nos atacar,
como você vai me prestar auxílio material com commodities. O Stalin, bom acordo. Que tipo de commodity que ele tinha interesse? Petróleo, cromo e níquel. A Alemanha era muito carente de matérias-primas. Uhum. Muito bem. Stalin assina um acordo. Isso entra para a história como Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ou Pacto Ribbentrop-Molotov, que eram os ministros que assinaram o acordo, né? Tem uma curiosidade legal, o Ribbentrop, ele não era diplomata de carreira, ele tinha trabalhado antes fazendo exportação de champanhe para o Canadá. Ele era amigo do Franz von Papen, aquele cara que ajudou o Hitler, que achava que ia controlar o Hitler lá. E o Ribbentrop tinha sido representante alemão na Inglaterra. Ele era muito maluco. Teve uma vez que ele foi encontrar com o rei e ele ouviu uma banda tocando, ele cismou que era o hino da Alemanha tocando. Aí todo mundo parou em sentido para ouvir, ele ergueu o braço. Aí teve uma hora que ele foi cumprimentar o rei, em vez de estender a mão, ele fez a saudação nazista, o rei quase tropeçou e caiu. Ele era muito mal visto na Inglaterra. E ele era um retardado em muitos sentidos, porque a visão política dele, de quais nações eram para ser aliadas ou não, era totalmente diferente do Hitler. O Hitler achava que o maior inimigo era a União Soviética e que a Inglaterra era um aliado em potencial. O Hitler não tinha interesse em fazer guerra com a Inglaterra. O Ribbentrop pensava exatamente o contrário. Ele achava que a Alemanha podia ser aliada da União Soviética e precisava destruir a Inglaterra. Mas, enfim, é assinado o acordo, ainda no finalzinho de agosto de 1939. Finalmente, dia 1º de setembro de 1939, às 4h45 da madrugada, a Alemanha invade Danzig. A guerra começa. Só que o que tem que acontecer agora? Então, mas aí seria para conquistar a Polônia. Isso, para conquistar a Polônia. A Polônia já tinha feito também antecedido alguns passos e feito um acordo com França e Inglaterra. Isso. De acordo mútuo também, não era? Isso. Eles já estavam sabendo que isso aconteceria. Então, do mesmo jeito que a Alemanha antecipa alguns passos com a União Soviética, a Polônia faz com França e Inglaterra. Só até uma curiosidade. Lembra quando a Alemanha ocupa os Sudetos? Uhum. A Polônia se aproveita para ocupar também uma parte da Tchecoslováquia. Então a Polônia também não é... essa pobre sofredora. Vai se tornar uma pobre sofredora, porque nenhum país se ferrou tanto na Segunda Guerra contra os poloneses. Até porque o povo trairou ela, né? Porque já vamos chegar nisso. A Polônia vai ser invadida pelos soviéticos e pelos alemães. Então, ela vai ser estrangulada nos dois sentidos. Lados. Então, a Polônia tinha, sim, um acordo de cooperação com França e Inglaterra. Só que o Chamberlain, primeiro-ministro britânico, ele queria evitar de todo jeito que essa guerra acontecesse. Porque se a guerra acontece, é a prova de que os anos de trabalho dele deram errado. E que político quer que o mundo inteiro veja que ele está errado? Imagina que vergonha miserável. Você chega no aeroporto com um papel dizendo que você tem paz para os nossos tempos. Um ano depois começa uma guerra mundial. Muito bem. A Alemanha invade a Polônia, varre a Polônia numa velocidade absurda. Só que no dia 3 de setembro, após muita deliberação, após muita conversa, até o Chamberlain envia uma mensagem para o Hitler para que ele cessasse toda e qualquer investida militar contra a Polônia. Hitler era muito filho da puta. Ele responde: nossos inimigos são pequenos vermes. Aí ele acrescenta: quem quer se meter em uma guerra mundial por Danzig? A França e a Inglaterra. Eles declaram guerra à Alemanha. E é uma coisa muito esquecida. A França invade a Alemanha. Ela invade a região do Ruhr. As imediações ali onde vai ter também a linha Siegfried. Só que os idiotas retardados do exército francês, especialmente o general Gamelin, nós temos a linha Maginot. Nós não precisamos ir para a ofensiva. Vamos ficar atrás da linha Maginot, ficar uns bons anos, porque vai ser que nem a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter anos para a gente se preparar. Aí a gente ataca depois. Aí eles deixaram a coitada da Polônia ser destruída por Hitler. Os soviéticos atacaram pelo outro lado. A Polônia foi completamente estrangulada nesse processo, tanto que os soviéticos e alemães vão dividir a Polônia, né?
E isso posteriormente vai levar a um evento muito famoso da Segunda Guerra Mundial, o massacre da floresta de Katyn, onde o Stalin ele vai ordenar a execução de 22 mil oficiais do exército polonês. Oficiais e figuras proeminentes ali. O desgraçado, ele executa essas pessoas da floresta de Katyn. E lá em 43, o general Sikorski, ele era o comandante do governo polonês no exílio. Ele se encontra com o Stalin e ele mostra uma lista. Tem vídeo disso. Ele mostra a lista para o Stalin dos oficiais poloneses desaparecidos. O Stalin, no maior cinismo do mundo, ele olha assim para a lista. Não sei nada sobre isso. Não tem nenhum. Não sei o que vai acontecer. Nós só fomos descobrir o que aconteceu nos anos 90. O presidente da Rússia pós-soviético, Boris Yeltsin, entregou para o Lech Walesa, que era o presidente da Polônia, a ordem de execução assinada pelo próprio Stalin. Não. Então, esse é o nível do cinismo dele. Só para constar, o Sikorski, que é esse general que entrega o papel para ele, curiosamente, pouco depois, o Stalin se emputece, acaba com as relações com o governo polonês no exílio, e o avião do Sikorski cai. Coincidências, assim, da vida. Enfim, mas vamos voltar lá para o começo da guerra. A Alemanha vai, destrói a Polônia, ocupa a Polônia, e eles começam um período de literalmente acabar com o senso de vida polonês. Eles querem que o polonês como língua desapareça e eles querem acabar com a cultura polonesa para aglutinar o que puder ser aglutinado e exterminar aquilo que eles querem que seja exterminado. A maior população judaica da Europa era na Polônia. Diferente da Alemanha, eram milhões de poloneses que tinham ali. Melhor dizendo, tinha 1 milhão de judeus na Polônia. Tudo bem. Só que aí a guerra entra num período extremamente estranho. É um período que é conhecido como a Guerra Falsa. Porque durante meses, ninguém vai fazer nada. Vai ficar lá os franceses atrás da linha Maginot, colocando uma força expedicionária britânica na fronteira da Bélgica. Enquanto o Hitler, ele cisma que ele quer atacar o mais brevemente possível. Mas fica nesse impasse. Ninguém ataca. Então, a guerra começa em setembro de 39. Nós só vamos ter grandes ações militares depois, lá para abril de 1940. Mas foi um período que Hitler usou para fortalecer o exército dele, né? Sim, porque o pior cenário que você pode ter numa guerra é uma guerra em duas frentes. Foi o que a Alemanha teve na Primeira Guerra Mundial. Lutar com um inimigo aqui no leste e outro inimigo no oeste. É uma situação completamente periclitante. Está extremamente forte para ir. E a Alemanha ainda não estava. Tanto que, vocês já devem ter ouvido falar da Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago. Na verdade, Foram 2 dias. Não, Guerra Relâmpago... É a estratégia que ele usava, né? De é uma estratégia militar. Terra, ar e os tanques, né? Isso. Só que verdade. há certas incongruências nisso, porque já que o exército alemão não tinha meio de lutar guerras longas, a única forma era você lutar guerras em grande velocidade. Então, muitos conjecturam que não é que exatamente existia uma estratégia chamada Blitzkrieg. É que eles foram executando isso com tal perfeição que isso se aglutinou junto à estratégia militar. Mas não é como se fosse, a guerra vai começar, vamos fazer exatamente isso aqui para vencer. Porque se fosse assim, eles já tinham atacado em 1939. Se a certeza de vitória fosse tão grande, ele não teria esperado meses até entrar numa incursão militar. Mas o que o Hitler faz antes? Ainda em 1939, a União Soviética invade a Finlândia, na Guerra de Inverno. E eles fracassam de maneira absurda. Eles perdem centenas de milhares de soldados, porque eles não acreditam que seria difícil conquistar a Finlândia. Foi um inferno para conseguir lutar na Finlândia. O inverno era extremamente frio, os finlandeses eram muito mais capacitados para lutar naquele terreno do que os soviéticos estavam muito mal preparados. Só que após muita deliberação, é feito um acordo e a União Soviética ainda em 1940 ocupa uma estreita faixa do território da Finlândia. Não conquista a Finlândia como um todo. Conquista, vamos dizer, 7% da Finlândia no máximo. E o que isso ajuda? A Finlândia está completamente agora irritada com a União Soviética. E, segundo as perspectivas do Hitler, a Finlândia era um aliado em potencial.
E lá na frente, ele vai levar isso a cabo de novo. Desde 1936 já tinha o Pacto Anticomintern. O Hitler tinha se aliado junto ao Japão para que, caso a União Soviética invadisse algum dos dois países, eles se aglutinassem em união. Só que agora, olha que loucura, a Alemanha tem um pacto de cooperação mútua com a União Soviética. E lembra que eu falei da história lá do petróleo, do crômio, do níquel? Uhum. Tudo isso é vital para armar o exército que vai se preparar para a incursão contra a França. Só que antes de invadir a França, a Alemanha precisa garantir a sua commodity mais preciosa, o minério de ferro. E 50% do minério de ferro da Alemanha era embarcado no porto da Noruega de Narvik. Quem fornecia esse minério de ferro? A Suécia. O que a Alemanha faz? Ela invade a Dinamarca e invade a Noruega, para garantir que todo aquele carregamento de minério de ferro não pare de vir. Corre uma batalha naquela região, a Alemanha perde grande parte da sua marinha nessa incursão, marinha de navios especialmente, mas após certas deliberações a Alemanha consegue ficar com uma Dinamarca e a Noruega. Só que o ponto não era ali, o ponto era a França. Hitler queria vingança pelo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Só que, lembra que eu disse que os generais eram muito desconfiados com ele? Eles tinham tanta certeza que era impossível vencer a França que eles só davam planos muito conservadores para o Hitler. Olha, vamos tentar repetir o plano Schlieffen. O plano Schlieffen foi o plano que a Alemanha adotou na Primeira Guerra, que é: vamos invadir a Bélgica. Você vê o mapa da Europa, você vai ver que tem uma planície aberta aqui. Então a gente derruba a Bélgica, tem uma planície aberta, a gente invade a França, vitória. Só que isso foi um desastre na Primeira Guerra Mundial, que levou semanas para a Bélgica cair, isso alertou os franceses, e agora ainda tem a porra da linha Maginot. Então não é tão simples assim. Então era quase como se os generais estivessem tentando sabotar o Hitler. Só que teve um general que ele propõe um plano tão ousado que era quase como se esse plano tivesse caído do céu para o Hitler. Era um general chamado Erich von Manstein. E ele propõe a seguinte estratégia. Por que nós não fazemos o seguinte? Vamos invadir a Bélgica para atrair a França e a força expedicionária britânica para dentro da Bélgica. Então, nós vamos atacar dentro da floresta das Ardenas, que é um local considerado impossível para que tanques se movimentem. Nós vamos serpenteando ao ponto que nós vamos cercá-los no litoral, nas imediações do Canal da Mancha. Ele adora a ideia. E ele coloca a ideia em prática. Só que, para vocês terem ideia, era tão complicado o cenário que ele estava. Existe hoje essa noção de que a Alemanha estava 100% pronta para a guerra. Vamos vencer, vamos ganhar. Quando a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha em 3 de setembro, a reação do Hitler é: ele se joga numa poltrona e ele pergunta para as pessoas em volta: e agora? Nem ele sabia o que fazer. Ele não contava que a França e a Inglaterra declarariam guerra a ele, mas, tendo guerra, é hora de lutar. O Chamberlain, aquele retardado do apaziguamento, ele cai na Inglaterra. E em 10 de maio de 1940, ele é substituído pelo Winston Churchill, que assume como primeiro-ministro britânico. E como grande presente, no seu primeiro dia como primeiro-ministro, a França, melhor dizendo, a Alemanha invade a França. Justamente nesse dia. Começa a estratégia, o plano Manstein contra a França. E os franceses caem na estratégia da Alemanha de uma maneira tão idiota que o Hitler diz: eu poderia chorar de alegria. Existe um jargão no mundo militar que diz assim: a primeira coisa que dá errada na guerra é o plano. Só que o plano deu tão certo que parecia inacreditável. Muito bem. A força expedicionária britânica rumou para a Bélgica, junto com o exército francês, enquanto os alemães seguiram pela Floresta das Ardenas. Então, diferentemente do que as pessoas acham, aviões passaram e viram aqueles tanques, informações chegaram até o exército francês. Sério? Eles sabiam? Não foi um ataque surpresa ali, não? No começo, sim, nos primeiros dias. Só que chegou um ponto que os próprios alemães criaram condicionamentos enormes deles mesmos. Aí, beleza.
essas informações chegaram ao alto comando francês. Impossível. Você está querendo me dizer tanques na floresta das Ardenas? É inconcebível. Muito bem. A guerra avança. O governo francês